A conta chegou, o sistema tentou ignorar os avisos, tentou ignorar as consequências de ignorar os avisos e agora elas bateram na porta. As sanções já estão tendo efeito, a mídia parou de tentar esconder o que está acontecendo e agora se desenha uma tensão entre o judiciário e o setor financeiro, os famosos Faria Limers, amigos desse sujeito aqui. Não deu nada a ver com ele. Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. A nossa indisciplina. E para discutir esse assunto, chamamos os suspeitos elementos de sempre. Antes de iniciar esse programa, aqui ó, nós descobrimos que o pai do Felipe usa calça tamanho 42. E o Felipe tem o objetivo, o sonho de chegar na medida do pai dele. Então nós vamos pôr aqui uma caixa postal, você envia suas calças número 42 para Felipe Trielli, para motivá-lo a fazer uma dieta, a reeducação alimentar, que não é dieta agora. Não pode ser dieta. Dieta não... A reeducação para entrar na calça, entendeu? Eu topo. Eu vou fazer no Instagram. Vou tirar foto do meu peso. Não vou só tirar foto da barriga, porque é feio. Tirar foto do meu pênis. Não é. Eu também ouvi. Bem estranho. Quando você falou, vou tirar foto do meu assim, pênis, eu falei, acabou. Do meu peso. Não vou nem tirar foto da barriga, porque acho, porra, ridículo. Não, né? eu Esse acho meio escroto o cara que tira foto gordão não sem dá. camisa pra fazer antes e depois. Então, você viu, tem um meme que o cara fala assim, eu sou modelo, eu sou modelo de academia, eu sou o antes. Exatamente, eu tenho sido antes. E falando em seu antes, né, a gente tá num momento antes e depois no Brasil, né? O pau tá começando. Que link, cara. que link. Boa, que legal, deixa eu cumprimentar direito. Pô. Não, então peraí. Antes apresenta as pessoas aqui, vai. Estamos Aqui, aqui com Arthur Machado, Arthur Mário Pinheiro Machado, né? Arthur Mário, O nosso Marião. mafioso residente, que na verdade somos todos mafiosos agora. E residentes também, eu tenho casa própria. Exato, eu não tenho não. O Carlos de Freitas, aqui diretamente das terras longínquas de Moema. Isso, fala onde eu moro. Sim. Pronto, você é assediado agora no Felipe Trielli, pequeno. diretamente das terras muito próximas daqui mesmo. Isso aí. E Luigi Marnoto, que é Também, vizinho que é do meu filho, vizinho. praticamente. Exatamente. Aqui todos moram, pelo menos o Carlão. O Carlão é rebelde. E aí os caras me fazem sair de casa lá da longínqua região onde eu moro para chegar aqui e não ter programa. Um mete atestado, o outro desaparece. É assim a vida. De tudo. É assim. Exato. Você Não, mas imagina- eu ia vir, ele passou a dor. Eu já estava pronto para vir aí. Se a gente Que tá ódio. assim, imagina como tá a vida dos ilustríssimos. E aí hein? você imagina, se isso acontece aqui, Cara, a gente Imagina quem na não tem Jamaica. cartão? E quem não tem cartão? Quem não tem cartão não tem internacional. cartão, o cara tá ferrado, porque é bem curioso, né, que parece que a imprensa passou pelos estágios do luto nesses últimos dias, verdade. né? É a negação, aí a ira, aí a barganha. Não, é ruim, mas não é tanto assim. Não, o Dino vai passar uma lei e os bancos vão conseguir. Tem um cartãozinho aí de bandeira brasileira, né? Agora tá começando a cair a ficha, porque nem bandeira Pode, brasileira, não tem essa de cooperativa também, já é mais complicado do que pensava. Mas é óbvio, né? Se você tem uma lei dessa, é uma lei que serve pra isolar o cara. Isso ficar isolado. Isolar o cara. Você acha que os caras não iam pensar, porra, onde já aconteceu essa lei, lá na China, não ia ter, vamos dar um jeitinho. Se bem que jeitinho brasileiro é clássico mundial, né? Claro. Mas lá o cara não tem, vamos tentar fazer um esquema aqui. Não tem, velho. Agora enquanto o ministro toma sanção, não tem mais cartão, tá fora do sistema financeiro, será que é mera coincidência que Geraldo Alckmin tenha se encontrado com Renato 38? Cara, Aconteceu isso? Aconteceu. Amanhã o Lula vai botar lá o Bitcoin como moeda nacional, vamos virar El Salvador. Pode crer. Caraca, Tem velho. isso ainda. O Brasil tá uma loucura. E aí? E o Haddad vai ter que aprender o que é Bitcoin. Né? Não, ele põe um sobrinho dele pra tocar pra ele. É verdade. A questão é que, assim, a gente tá num momento em que tá todo mundo assim, ai meu Deus, só que, no fundo, já tá meio avisado o que ia acontecer, né? Tipo, principalmente na questão da Magnitsky, né? Eu fico surpreso e eu acho que realmente teve, em alguma medida, o Arthur pode ajudar até, que ele tem mais informações lá internas, mas em alguma medida eu fico surpreso como os bancos, o pessoal do mercado mesmo,
tinha gente, eu acho que não todos, mas tinha muita gente que realmente, depois de um mês de sanção quase, os caras não estavam entendendo ainda o que era o negócio. E eu falo, pô, a gente aqui no Quinto Elemento, a gente sabe mais ou menos que o negócio era meio complicado. Os caras estavam... Não, mas claro, como é que eles não sabiam? Como é que a gente sabia antes? O que me surpreende mais é o mercado financeiro. Assim, Sim, político não entender direito, é que nem comum, nós. Exatamente. O Arthur pode me corrigir se eu estiver errado, mas o mercado financeiro é que tem muito esse negócio no Brasil, que as elites são todos um pouquinho jeca, né? Então. E o cara, ele quer saber o que ele precisa saber para fazer a negociação, o trade que vai dar o dinheiro na hora. Então ele fica naquela mentalidade olhando pro grafiquinho, não sei o quê. Se bobear, o Esteves lá tava lá comprando cadeia logística e o cacete, ele não tava nem olhando porque ele tá comprando, ele só tava olhando pros números e falando, ó, isso aqui vai dar grana. Isso aqui vai dar tanto de retorno em potencial por causa disso, e acabou, né? Sim. Então, e aí rola, o pau tora, de repente, o cara é forçado, que me parece, ele é forçado a fazer uma movimentação de que ele não pode mais olhar só pro numerinho e pro gráfico, ele tem que olhar pro mundo real, e ele olha pro mundo real e tem um negócio meio assustador. Caraca, eu não sabia que existia gente, por exemplo, que um presidente de uma potência como a americana, que não tá pensando só na economia, que tem outras coisas que ele se importa, que aquelas taxas não são só uma questão econômica. Tem gente que não pensa só em economia. Esses numerinhos aqui que eu tô olhando no meu monitor, tem relação com algum objeto real na realidade? Que absurdo. E sinceramente, ninguém ia imaginar Magnitsky antes. Sim. Essa coisa, a gente também tá acostumado meio com It's Time, e agora, vai sair. Sim. A galera fica meio anestesiada. Só que aí a hora que sai... E outra, mas peraí, Magnitsky não é uma coisa que tá no horizonte de ninguém. Não. Aí você tem que correr atrás. E assim, juntando com isso, você tem lá o CEO, o diretor financeiro, é tudo gente meio jeca, é isso, é tudo gente que chega em casa, vai assistir, sei lá, uma série da Netflix do Jornal Nacional. Não é gente com muita profundidade, que tenha cabeças assim, são muito geniais. Sim. Então o cara fica lá meio perdidão no que está acontecendo. Ele acha que a coisa é meio, vai só lá, entendeu? Não vai ter mas aí a hora que é aplicado o troço, o cara tem que estudar, né? Aí ele vai ter que ir atrás. Mas eles não estão indo então, agora. Agora estão indo. Depois de... Mas o meu ponto é exatamente esse. Uma coisa, tá para acontecer, pra gente... tic-tac, não sei o quê, a gente fica aqui na torcida, vai, não sei o quê, beleza. Só que não vai influenciar diretamente a coisa em si, não vai influenciar porque vai influenciar o Brasil, mas não diretamente. Agora, um cara que tá... todos os bancos, né? O sistema bancário que tá prestes a entrar num negócio desse, os caras demorarem esse tempo todo, me surpreende, porque são caras que estão aí fazendo um monte de como é que é o nome, de aquelas coisas que saem todo dia? Que a gente faz também. Boletins e reports, porque olha só como funciona o mundo. Cara, o cara não sabe como funciona a 1 centímetro à frente. O que ele deve fazer é ler um monte de notícia do Financial Times, não sei o quê. Os paperzinhos. Lembra que o Olavo falava isso sobre o cara que trabalha em Nova York, lá, o jornalista que é internacional, que é correspondente internacional, o cara acorda, lê o New York Times, repassa o que tá ali e acabou. Era isso, e é isso que os caras faziam, só que em relação à literatura, vamos dizer assim, financeira. E de repente a vida real cai na cabeça dos caras, só que, se o avião tá passando mesmo que longe, você é o primeiro cara que precisa saber. Isso é que me espanta, é o cara nem ter essa preocupação de, pode ser mentira, mas deixa eu ver que porra é essa. Eu acho que eles não levaram a sério. E agora não. Eu acho que o sinal de alerta deveria ter sido acendido quando tem a revogação de visto. Porque ele revoga visto, acho que de 7 ministros, né? Aí você já tem que acender o alerta. Antes disso, eu até entendo. Os caras ficam naquela coisa. Quando o Trump falou antes de dar a taxa, ele já deu o Bolsonaro, sei lá. Não, mas o cara, é que assim, o cara fala... o Trump falou isso. Ele falou que vai tomar lá o canal do Panamá também, foda-se esse velho lá. Também tá negociando, ele falou e meio que tá fazendo. Não, mas é que a gente vive isso, entendeu? A visão a vida dos caras não é essa. O cara tá vendo uma pessoa que fala um monte de coisa absurda, aí já tem fama, o Trump é tipo o Bolsonaro é bravo. Ele vai pela fama do Donald Trump, aí sim. Exato. Porque a fama dele é essa, porque os caras falam, ele é bravateiro, mas ele vai lá e faz o Trump. Quem tá ligado sabe que ele fez um monte de coisa que ele falou. E aí o ponto pra passar pro Arthur é que terminamos num cenário em que, beleza, a realidade caiu na cabeça dos caras feito uma bigorna, e eles se viram divididos entre, eu agora vou agradar
os arrobos dos juízes inquestionáveis, que longe de mim dizer que são autoritários, são todos, assim, inclusive são todos belíssimos, não há nenhum gordola entre eles, nem nenhum careca. E aí ele tá entre, eu vou respeitar uma decisão desses caras aqui, ou eu vou perder 40 bi de dólares ali. E aí a lógica materialista, que todos esses ministros, boa parte deles é materialista, inclusive as teorias jurídicas deles e etc., costumam ter esse tipo de embasamento, eles estão colhendo as consequências do materialismo, porque o banco está falando aí, sai mais caro eu ficar do lado do juiz do que vazar desse país aqui e não ofender o sistema financeiro internacional. E aí a gente passa a bola pro Arthur. Arthur, cagamos muito pela boca. Vamos lá. Falamos muita bobagem. Não, mandaram super bem. Deixa eu só botar, eu acho que a gente tem que desmistificar algumas coisas no Brasil. Primeiro, essa ideia de que o mercado financeiro no Brasil é altamente sofisticado, que os caras são brilhantes. Gente, olha só, eles são a mesma elite jeca que gosta de fingir e parecer e não realmente ser. Então você pega qualquer cara do mercado financeiro, eu digo isso porque eu trabalhei no mercado financeiro, o cara entra, a primeira coisa que ele faz é tentar parecer com alguém. Então ele pega, faz uma camisa sua medida, bota as iniciais aqui, aí se veste parecendo com a Faria Lima. Quer dizer, existe toda aquela plasticidade que é uma encenação, entendeu? E isso aconteceu. Vou contar uma coisa para vocês, antes de falar da Magnitsky. Quando eu estava trazendo o mercado de electronic trading dos Estados Unidos para o Brasil, cara, eu achei, isso aqui vai arrebentar, a galera entende o que está acontecendo, já aconteceu na Europa, começou em 1990 na Europa, nos Estados Unidos, né? Já era em 2008, 2007, né, 5 lá, os caras sabem que tá acontecendo, são 20 anos, né, que está acontecendo isso. Cara, eu estava numa reunião dentro da Comissão de Valores Imobiliários, explicando sobre alta frequência, velocidade de microsegundos, cabos subterrâneos. De repente, cara, eu falei um determinado funcionamento, a pessoa da CVM parou e falou assim, mas me explica uma coisa, qual é a diferença entre ordem e oferta? Veja, ninguém aqui precisa saber, mas ordem e oferta é uma coisa que o cara faz por telefone, não precisa do computador. Isso aí a gente devia saber, óbvio que os caras deviam saber. Eu olhei na época pro meu sócio e falei, cara, você não está entendendo o tamanho do atraso cognitivo que o Brasil tem. E não é só os burocratas, entendeu? Aí, o Olavo, aliás, fala duas coisas que são brilhantes. Uma, ele fala que, falando sobre que ele fala o seguinte, as pessoas não, assim, como é que esse cara que é medíocre chegou lá, né? E na verdade é o contrário, ele chegou lá porque é medíocre. Ele foi colocado exatamente medíocre. Se fosse bom, ninguém colocava. É por isso que o Merval Pereira tá no Globo, entendeu? Mira Leitão, o Cumprido da CVM. Tá no Globo, tá na Academia Brasileira de Letras. Na Academia. Academia Brasileira de Letras. Ao lado do Mano Brown. É medíocre. Mano Brown também tá. Não, ele é medíocre. Acho que é honoris causa, um negócio assim, o Racionais MCs, enfim. Ok. É medíocre. E a segunda, que é absolutamente verdade, ele falou uma coisa que é o seguinte, quando a gente fala que tem 30% de universitários que são analfabetos funcionais no Brasil, o que isso significa? Isso significa, não é que esse cara não sabe ler, ele aparentemente sabe ler, ele aparentemente sabe. Ele não entende nada do que ele está lendo, mas ele consegue passar num concurso, porque o concurso é fazer uma função injetora. Pô, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Se o cara souber, sem entender o que está acontecendo e entender, é que nem o Karate Kid, sem o Karate Kid, Mestre Miyagi, quando o cara ensina vai lavando o carro aí de repente fala, pô, não sei Karate, ele dá o soco, lava o carro, mão direita, pá, mão esquerda, pum, pronto, virou karateca. É mais ou menos assim no Brasil. Então esses caras, quando entram dentro do sistema burocrata, eles continuam sendo analfabetos funcionais, entende? Então, assim, esses caras que regulam, eles não entendem o que estão fazendo ali. E esse é um problema muito grave nosso, e o mercado financeiro é igual, não faz diferença nenhuma, é tudo encenação. Então o que acontece? Quando chega a Magnitsky, o que esses caras pensam? Nada no Brasil acontece de verdade. Ele pensa, cara, isso não vai acontecer de verdade. Ninguém é preso de verdade, ninguém realmente quebra de verdade, entendeu? A não ser que o sistema queira, a não ser que os coroné que mandam no Brasil, inclusive a Faria Lima, queira, é outro negócio. Não tem desenvolvimento de verdade, é tudo rentista, entendeu? E não tem discussões verdadeiras. Então, cara, isso não vai acontecer. Só que eles estão achando assim, nunca acontece aqui, isso não chega no Brasil. Né? Isso não vai chegar aqui de verdade, o Trump não vai fazer isso. Não é. Mas isso acontece com o Irã, isso acontece com a Coreia do Norte, isso acontece com um terrorista do Hamas, Hezbollah, mas aqui não vai acontecer. E aí, cara, aconteceu. Aconteceu realmente, o que eu disse pra vocês, acho que eu disse em um outro programa, cara, me espanta profundamente. Não é o cara não conhecer a Magnitsky, é porque a Magnitsky é uma peça
jurídica de um sistema de pagamentos e de fluxo financeiro que está aí rolando há muito tempo. Sanções, a gente já fez programa sobre isso aqui no Quinto, sobre a política, né, da OFAC, do combate à corrupção, com o que os caras montaram, a legislação. Inacreditável que o Brasil assinou esses acordos, cara, topou fazer isso e os caras não conhecem. Mas realmente o que é inacreditável é que eles não conhecem, entendeu? Tanto o judiciário quanto o setor financeiro. E aí o cara parou para aprender, entendeu? Eu tive uma vez, só para fechar aqui meu comentário, com um cara no Japão, e ele me falou uma frase que foi muito inteligente, infelizmente pra gente, né? Muito triste pra gente, mas verdadeira pro cara. Ele falou, sabe qual é a diferença do Japão pro Brasil? Que eu vi? Eu falei, não. Cara, aqui no Japão a gente pega um negócio, estuda 30 anos e depois implementa. Vocês implementam, depois você passam 30 anos estudando como é que funciona. Cara, foi a melhor definição da realidade do Brasil, entendeu? Então o cara fala, não, vamos fazer a Magnífica, vamos fazer Electronic Trading. Não, pode fazer. Aí o cara assina, agora vamos entender como funciona essa parada. Eu digo mais, até um parênteses, mas acho que é um parênteses que vale a pena. Isso não é só no mercado financeiro, né? Não é só no jornalismo. Cara, eu trabalhei numa empresa multinacional que era responsável por operacionalizar a manufatura de outras empresas multinacionais. Então tem várias marcas que vêm para o Brasil, que o cara traz as peças e monta aqui, essa empresa faz. Faz aqui no Brasil, faz lá em Singapura, faz em uma porrada de lugar. Os caras têm fábrica em Xanjin, no Texas e aqui. Tipo montadora de carro, traz as peças. Mas só que eles montam qualquer coisa. Tipo, precisa montar carro, o cara vai lá, contrata dinheiro, monta o time, pá, monta. Preciso montar impressora, videogame, então os caras fazem. E aí o negócio você imagina que os engenheiros que estão ali, eles têm que ter o mínimo de conhecimento, né? Aí eu tava lá, certo dia, trabalhando, estagiário lá, de boa, fazendo vídeo, que eu fazia vídeo da comunicação interna. E tem os engenheiros discutindo aqui do meu lado, e eu ficava ouvindo as conversas, porque eu tava fazendo animação, coisa mecânica, e aí eu ficava ouvindo audiolivro, essas coisas, eu ficava ouvindo conversa dos outros. Aí, eu vi, tá lá. Aí eles tinham que, para produzir celulares, eles tinham que fazer uma bancada de teste de carregamento. Era stress test, não era nem carregamento. Só que o celular tinha que estar carregado. Tinha que estar ligado na tomada para fazer o stress test. Para ver se ele aguentava a temperatura, né? Então você bota o celular para rodar no talo, um monte de coisa pesada, para ver se ele não dá pau. Se ele não der pau, bota na caixa e manda embora e vai para a loja, né? E você sabe, olha, componentes eletrônicos que consomem energia geram calor, né? Se você está botando o cara para operar no máximo da capacidade, você aumenta o consumo de energia e aumenta o calor gerado também. E aí você tem um monte de dispositivo, tá certo que celular não esquenta tanto assim, mas esquenta. Especialmente quando tá rodando coisa pesada. É normal, você fica filmando, você bota a mão atrás do celular e tá quente. Um celular fazendo isso por 15 minutos, que é o seu tempo de uso, não vai ser problema. Agora, vários, um do lado do outro, né, junto, tem um negócio. E os caras estavam ali numa discussão de redução de custos dessa estação de teste. Eles falaram, porra, eu acabei de olhar aqui, e um baita de um custo que tem aqui ar-condicionado, né? Não é só desligar o ar. Desliga o ar e pega fogo. Né? Não, e assim, todos eles acharam uma ótima ideia. Até que alguém de fora falou, pessoal, que acho que não era nem engenheiro, falou, pessoal, não vai pegar fogo não isso aí? Eu falei, é verdade, né? E não tiraram o ar. Então assim, são engenheiros encarregados de fazer um negócio. Não é uma coisa... assim, tem várias áreas, a gente vê quando os caras no Congresso mesmo, mas é o que você falou, tudo bem, o político ele é um cara que tem uma visão um pouco mais ampla das coisas, mas o problema é que aí o cara tá fazendo lei, né? Sim. Então assim, quando você pega, deveria ter, tô falando idealmente, mas por exemplo, você pega o Omar Aziz falando de internet. De Bitcoin, não era ele que falou Bitcoin, foi um outro, mas tudo bem, mas você vê esses caras... Renan Calheiros. Você vê os caras que... O cara tá lá pra assinar a lei, não é que, o cara vai entender o que é, não, já tá pronto pra assinar, já tá cagando um monte de regra sobre internet, sobre não sei o quê, e você vai ver que pra gente que só usa a internet, a gente nem entende de protocolo, TCP, IP, essas merdas, não entendo, mas porra, eu vejo que o cara é antes do básico, o cara não é nem usuário, e ele quer falar como como funciona o gabinete do... Eu sempre falava isso, cara, o gabinete do ódio era o Twitter. Chama Twitter isso aí, que uma pessoa retuita a outra, e que retuita a outra, e aquela rede de pessoas acabam se sempre retuitando, porque são pessoas que gostam do mesmo assunto e o algoritmo vai fazendo isso. Então essa coisa, gabinete do ódio, o nome antes chamava Twitter, agora é X. Porque
todas as bolhas são pequenos gabinetes de ódio, porque eles estão lá respeitando as coisas. Sim. Então é uma coisa muito óbvia para quem usa. Só que pro cara lá que tá cagando regra, não. E aí, só que o problema é que isso vira crime. Isso vira, né? E o cara pode ser preso. Mas aí junta tudo aqui que a gente... Desculpa. Não, nada. Junta tudo que a gente tá falando, dessa ideia de que o brasileiro, em geral, quando ele tá em postos muito altos, ele tá lá porque ele é medíocre, ele se apoia só no status. Só no símbolo daquilo que ele faz. Por isso que a gente acata traz tanta ideia de fora e não sabe o que fazer com ela, entendeu? Você pega a lei que o cara importa de fora, ele nem sabe qual é a realidade do Brasil, e ele fala, não, lá fora fizemos isso, tiramos não sei o quê dos pedestres, não sei. Cara, mas o Brasil tem 4.000 pedestres passando na rua, você não pode fazer um negócio desse. São leis assim que os caras não param para analisar. Ciclovia. Vamos botar uma ciclovia. Olha que maravilha. São Paulo. Piramba. Em Perdizes, né? Que o cara Não, e o cara falando, porque o trabalhador vai de... Cara, o cara vai vir de Guaianazes aqui de bike. Tu não conhece a cidade. É pra elitezinha, é uma coisa bizarra. É porque na Holanda. Entendeu? Então a gente importa. E importa tudo, importa ideia, cara, esses movimentos de raciais, não sei o que, tudo é importado. Decolonialismo é ideia francesa. Aliás, não é nem decolonialismo, a ideia de colônia. É uma ideia francesa do século XIX. Isso. Quer dizer, os caras ficam importando essas ideias, por quê? Porque é bonito. É tudo bonito que vem de fora. Enfim, o cara vai viajar pra Holanda e fala, olha que legal essas bicicletinhas, vamos fazer em São Paulo. Não, assim, a pessoa acha... O cara não sai do jardim. A pessoa acha que ela é entendida mais do que qualquer pessoa que leia, porque ela viajou. Sim. Né? Aí que eu falo que o Álvaro Lins sempre fala, né? Fala assim, o estúpido viajado só enriquece a sua estupidez. Não tem outra coisa. O cara que pega o espiritismo de um francês, bota uns nomes africanos e fala que é religião de matriz africana, que tá sendo racista se você for... E que 90% dos africanos são tudo branco. Fala aí, Arthur, você ia falar. Não, eu ia falar mais rápido, vou jogar pra vocês, mas dois exemplos clássicos, né? Um é o Gustavo Gaia querendo fazer a lei magnífica no Brasil, achando que tava brilhando, né? Meu Deus do céu. Se do nosso lado, que a gente espera pelo menos um pouco de bom senso, não tem, porra, essa foi foda. E a outra é a educação, né? Que os caras falam assim, vamos trazer a educação finlandesa pro Brasil, você fala o metro, ok, mas traz o PIB da Finlândia também, traz a bagagem cultural deles, né? Traz o clima. Metros disso. O clima, traz tudo. Eu tô fora, vocês que gostam de frio. Essa ideia do esforço, né? Porque demanda esforço. Estudar a realidade brasileira demanda esforço. Você tem alguns caras que já fizeram isso, Gilberto Freire, tem o Merapena. Esses caras estudaram a realidade brasileira. Precisa de mais gente estudando a realidade brasileira pra gente tentar entender o que nós somos pra poder criar as leis. Não é nem que o cara não quer estudar a realidade brasileira, ele não quer dar uma olhada no que o cara que estudou falou, entendeu? Nem vê o Roberto Gilberto. Pior, não quer nem dar uma olhada na janela dele. Na janela, essa gente não anda na rua. Eles vivem numa bolha. Essa gente não anda na rua, não vai pro boteco, não senta com... Cara, a ideia de Brasília afastou mais ainda. Porra, Brasília foi um crime, né? Isolou. Porque tinha isso. Quando a República era no Rio de Janeiro, a capital era no Rio de Janeiro... Os caras estavam ali do lado, né? Ia tomar um cafezinho e levava uma bolacha. Nesse sentido, o Carioca faz um bom trabalho. Fazia. Não, tinha que ser no Rio. Foi isso. Pra se voltar, tem que ser no Rio. O Carioca, nesse sentido, é maravilhoso, cara. Porra, não vai dar sossego pra essa galera. Fala aí, Arthur. Arthur, acho que... Fala, continua. Não, fico imaginando... Não, o cara de Porto Alegrense, todo metido. Imagina o Eduardo Leite andando O cara ia tomar um monte de bolacha, entendeu? É a mesma coisa. O cara aqui vem no Clube Pinheiros. Clube Pinheiros, o pessoal não... ainda assim... Não, o paulistano é o contrário, ele é avesso a barraco. A barraco, Mesmo quando o cara tá matando a mulher dele, ele fala, não vou. É quase inglês, né? Tem aquele filme que o cara atropela o inglês, ele pede desculpa pro carro, pros motoristas. Eu que passei. Eu que passei na hora errada, desculpa. Tava verde pra mim, mas eu tinha que ter. Paulistano. Mas só para voltar um pouco pro nosso tema da Faria Lima, a Faria Lima também tem a questão que eles sempre se envolveram com política e agora, ainda mais depois desses vazamentos aí, né? Teve o Tarcísio, né? A treta do Tarcísio com o Eduardo, teve aquelas coisas.
E aí tem os caras do sistema. Tudo bem, o Tarcísio parece ser leal até ao Bolsonaro. Mas ele tem uma força, né, pra defender o Bolsonaro, né? Mas o que eu quero dizer assim... Que coragem, né? Eu acho que está errado. Então, tem uma lealdade no sentido que não foi backstabbing bastard. Mas falta. Pra mim já era, Tarcísio acabou. Mas a questão é que o cara já era inclusive por isso, porque ele é o candidato do sistema mesmo, assim. Temer tá afim que seja ele, a Faria Lima tá afim que seja ele. Aí tem as reuniões, hoje mesmo, ontem, Estadão já tá falando. Ou seja, cara, levanta a orelha, né? Você fala, porra, que mas não pode ser... Não, ele não tem filho. É Brasil, negão. Nunca diga nunca, porque o Brasil... bobear, a gente vai acabar votando nele. O cara... Se for ele, o Lula vai ser. O cara tem filho, Votamos no Aécio, pô. O cara tem filho que trabalha no BTG. Exato. Como o nosso Oreiudo gosta muito de dizer. De lembrar. Então, assim, tem essa questão, e eu acho que esses vazamentos é chato, porque tem a coisa íntima da família lá, tudo. Mas, cara, por outro lado, escancarou de vez, né? Tipo, não tem mais essa... a gente não pode falar muito, a questão de Gilmar Mendes e tal. O cara falou, é isso aí, cara, tu tava tentando negociar com meu pai lá, deu errado, e aí? A gente não queria, vocês queriam. Aí é que tá o negócio, Felipe. Foi legal, a Faria Lima se mete com a política, mas eu vou parecer um socialista falando, mas é de maneira despolitizada. Sim. Por incrível que pareça. Sem Porque dúvida. eles não estão pensando lá. Não é um projeto. Não, é política dinheirista. Eles estão olhando pro trade, de novo, né? Você fala assim, tem dinheiro, porque no Brasil, por algum motivo, por vários motivos, tem muito dinheiro na política. Sim. E é dinheiro que eu não tô falando de dinheiro que tá lá ilegalmente, é dinheiro que os caras tomam bem, isso aí. Porque o Estado é grande pra cacete, aquele negócio é uma máquina gigantesca, qualquer totó que o cara dá ali de 1%, ele leva uma bolada. Sim, exato. Né? Tanto é que tá cheio de assessor de baixo clero, sem vergonha, que o cara fica rico de uma hora pra outra, ninguém sabe de onde vem. Não, e o lobby de você tirar 0,3% de imposto de uma JBS é bilhões, né? Você tá falando, sei lá, então, bilhões. O cara se mete lá, por quê? Porque ele quer fazer uma grana. Então ele só tá olhando pros números e onde é que ele consegue, enfim, meter a mão pra conseguir aumentar o numerinho na conta dele, porque daí ele vai ter mais capital e tal. O negócio é, no meio desse caminho, olha, a política ela tem influência real sobre as vidas das pessoas. E o cara tá fazendo coisas com as vidas das pessoas sem saber. E agora... a conta tá literalmente chegando. Né? Então, eles vão ter que olhar para a vida das pessoas. Exato, porque agora sim... porque é a vida deles, né? Não, eles vão ter que olhar para a sobrevivência deles. Para a vida deles. Porque não no fundo... as pessoas que... Essa ideia, essa forma de ver as coisas é muito parecido com o que muita gente na bolha conservadora, empreendedora, não sei o que, do Instagram, etc. faz. Que o cara chega e fala, não, que se da Unióbio, você não tem que ligar para a política, a sua pátria é a sua família. Cuide da sua família, que você está cuidando da sua pátria. Então, o cara diz, a pátria que se ferre, porque a sua pátria é a sua família. Calma. Ó, a sua família... Eu discordo de totalmente, só que não pode parar aí. A sua família é a sua família. A sua pátria é a sua pátria. E a sua família vive na sua pátria. Sim. Então, se você cagar... Não pode dar se você cagar solenemente, eventualmente a sua família se ferra também. Sim. É óbvio que o cidadão comum tem poucos meios de ação em relação às coisas da pátria, em comparação com o Esteves, em comparação com os Moreira Salles e o cacete. Exato. O negócio é daí é que vem aquela ideia de que, se o sujeito tem muitos meios de ação, volta para a sabedoria bíblica. A quem muito foi dado, muito será cobrado, em vários sentidos. Se o sujeito tem muitos meios de ação, ele só está usando aquilo para se auto-beneficiar, e às vezes na boa intenção. O cara acha que porque ele está gerando lucro, ele está fazendo bem porque o lucro é bom. Tem gente que acredita nisso, eu não estou dizendo que girando a roda, exato, né? Não estou dizendo que o lucro é mau, mas ele não é um fim em si mesmo. Sim, né? claro. O PCC é altamente lucrativo também. Exato. Então, e o cara vai nessa e de repente ele não olha em volta, ele gerou um ciclo de degeneração e me parece, pelo menos, olhando de um ponto de vista macro, quase meta-histórico, que parece que Deus está dando oportunidade para a elite financeira fazer alguma coisa que preste. Se emendar. Então é uma oportunidade... Mesmo que não com vontade. Exatamente. Tipo, tá dando a faca e o queijo pro cara, tá unindo o útil ao agradável. Olha, se você pensar pelo bem das pessoas, o bem vai acontecer com você diretamente agora. Faça. Sabe? A gente tá vendo acontecer uma coisa que é difícil, porque realmente os caras falam, soberania, o cara foi lá fora, não sei o quê. Só que, cara, a vontade das pessoas, até os caras que são contra,
Sim. Que os petistas lá, que são meio, né, devagar, que o que a maioria das pessoas querem é uma liberdade para escolher, por exemplo, né? Para escolher de verdade, votar de verdade, para que tenha uma democracia. Eles falam tanto em democracia, eu não duvido que o cara lá que acha que é meio burro lá e defende o PT com unhas e dentes, não tenha no fundo realmente um sentimento de falar, não, eu quero uma democracia. É que aí o cara transforma aquilo numa coisa doida. Então, assim, o que os caras estão fazendo lá fora e estão forçando a elite a topar, porque não vai ter escolha, até o momento eu não vejo opção, assim. É fazer assim, não, vai ficar mais livre mesmo. Se der certo essa coisa, a anistia passou, todas essas instituições que estão todas ferradas, elas vão ser meio reformuladas, ainda que não seja do jeito ideal. Vai ter mais liberdade no Brasil. Liberdade, inclusive, para as pessoas que esses caras que falam em democracia odeiam, mas isso é liberdade. No fundo, o que eles querem lá como ideal é o que eles vão ter. Mesmo que... Eu não sei se eu estou sendo claro. Não dá para entender. Eu estou fazendo aqui, criando uma ideia, achando o seguinte, cara, isso não tem como acabar bem e não vai acabar bem. Não. Porque o que eu estou pensando é o seguinte, elite sempre tiver... Elite como é que chama? Carrapato, sanguessuga, sempre existiram, elas sempre tiveram aí, elas sempre concentraram poder. O que acontece é o seguinte, quando você aposta numa sociedade de consumo, você precisa da máquina funcionando muito. E o que acontece é o seguinte, você tem o povo, o povo não tá cagando pra política. Ele não quer nem a liberdade de escolha. Ele quer que não incomodem a vida dele. Ele quer viver aquela vida comum. Se eu não tivesse que votar e minha vida tivesse tranquila para poder fazer minhas coisas, tá ótimo. O problema é que é o seguinte, é que essa máquina vai ficando cada vez mais complexa. O gira-gira do poder vai aumentando de número de pessoas, a burocracia vai crescendo. Para sustentar essa burocracia, o dinheiro vai ficando mais escasso. O menor se ferra mais, você precisa o quê? Você vai precisar de uma máquina querendo mostrar para o mundo que você está consumindo muito, que você precisa parar de consumir. A gente precisa criar regras, ambientalismos, o cacete A4, para que a gente não perca. Para que a gente não perca o que a gente tem, tendo que dividir com o resto. E aí, cara, surge todo esse negócio. Eu acho que o Trump entra nesse processo tentando quebrar essa coisa que o Bolsonaro mais ou menos tentou fazer aqui de uma maneira que não tão muito hábil. E não tão pensada assim. Foi mais intuitivo. Mas essa coisa de quebrar esse sistema que, cara, se a gente mantiver isso aqui, não vai dar certo. Vai colapsar para todos os lados, eu acho. E que eu acho que o Eduardo está fazendo um papel um pouco mais próximo do que o Trump. Claro, sim, guardadas as proporções, mas assim, no tipo, tem mais uma base filosófica, não é, tem até política, assim, uma base política. Sabe política o de que estratégia está acontecendo política, no mundo. Ele tem, com certeza, hoje, não sei se ele tinha há 5 anos. Não, mas hoje... Na época do pendrive, eu acho que ele não tinha. Não sei, mas hoje a gente vê que o cara tem, até porque ele deve ter conversado com os caras lá, deve ter aprendido, espero que tenha. Então, existe uma visão política do mundo que a gente aprendeu muito aqui também, que já é economia e tal, que a gente não sabia também. Sim. Então, que eu acho que, primeiro, é um momento que isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil. O Brasil tem essa particularidade de um juiz que tomou o protagonismo, né? Mas, cara, no mundo inteiro, lá na França, na Itália... Tem Inglaterra tá pior, cara. Inglaterra tá pior. Só que, cara, é um movimento que a gente, como gente comum, pode se aproveitar disso para ter um pouco mais de liberdade. Não vai ser o mundo perfeito, não vai ser... Tem gente também que acha assim, não, magnífico, agora resolveu. Daqui a 6 meses a gente vai estar no paraíso na Terra aqui. Não é assim. Contrário. Só que, cara, é o seguinte, bicho, é aquela coisa que a gente sempre fala, para qual direção você está... A política e vida, né? A vida é para que direção você está indo. Até a salvação da alma é isso, né? Se você está indo mais em direção ao céu, você vai chegar lá. E a política é a mesma coisa. A gente estava no fundo do poço, cara, e não tinha possibilidade de mudança. Isso foi quase um milagre. O fato do Trump se interessar por isso é quase um milagre. O fato dele colocar as tropas lá para ver coisa de PCC. Imagina, o que você falou. Calma aí também,
também que aí tem interesse também. Não, tem a óbvio que questão tem. energética, Pô, cara, tem um você acha que- milagre, Não, mas, milagre, né? Tem um interesse que vai ser bom pra gente. Não tô dizendo que é mal, mas assim, não é ele falar, não é, eu não, tenho que óbvio que salvar não. o mundo do PCC. Não, mas, cara, A gente não sabe até que ponto isso eu vai não ser sei. bom também, né? E eu não sei também o que vai no coração dele. Pode ser que seja nada, só interesse, pode ser que tenha uma mistura das coisas, um pouco de interesse, um pouco de, sei lá, de realmente o cara... Cara, o cara quase morreu, velho. Isso muda a cabeça de uma pessoa, eu não sei. A não ser que seja um psicopata, muda a cabeça da pessoa. Mas, enfim, independente de tudo isso, a gente está indo para uma direção. E essa direção a gente tem que ajudar. O que acontece? A Faria Lima, o próprio agro, a galera, os empresários, parece que estão olhando para isso e falando assim, pô, vamos fazer, sei lá. Cara, tinha que estar todo mundo político. Por isso que dá raiva mesmo dos caras, os governadores, não sei o quê. Tinha que estar todo mundo apontando. Cara, a gente tá... Olha só a situação, olha os caras que estão presos, olha... Mas fica lá todo mundo como assim, ai, vamos fazer, Zema presidente, ei, que legal. Não dá, né? Não. Fala aí, Arthur. Falei demais já, de novo. Eu tenho... Vou Não, reclamar, eu puta tenho que pariu. tanto para te falar e com palavras. É porque é muita coisa. Deixa eu começar só a botar um ponto que eu queria desromantizar de novo a Faria Lima em relação ao que o Lucas falou, porque eu vou te contar os bastidores. Se você pensar qual uma parte dos problemas que muito desse cara da Faria Lima foge de debater com a gente, comigo, etc., porque ele sabe, eu sei como é que funciona aquela cozinha lá. E se eu tivesse sido um cara que tivesse me dado super mal nesse ambiente, ele dizia, você tá falando isso aqui porque você se deu mal, não sei o quê. Como eu não me dei mal, eu tenho legitimidade para falar os bastidores de como acontece. E eu estou te falando o seguinte, não existe isso do cara ver um númerozinho, tá? Ele vê um númerozinho, a coisa funciona assim, os caras querem ganhar, a meta todo semestre é ganhar o máximo de dinheiro possível com a menor resistência ou esforço institucional. Não é pessoal, é institucional. O que quer dizer? Se o cara tem que ganhar o máximo. Então ele não pensa acorda de manhã, a área do BTG, de imobiliário, de energia elétrica, de infraestrutura, na qual ele fala assim, cara, quais são os grandes projetos de infraestrutura do país? Mentira, isso aí é para inglês ver. Ele fala, cara, como é que eu consigo ganhar dinheiro com o menor risco possível? Entendeu? Como eu consigo tirar o máximo desse projeto passando risco para o governo? Ou passando risco para alguém, não para mim. Então, o cara trabalha com o dinheiro como um fim em si próprio. E acabou. É por isso que eles não têm plano de país, não gostam desse papo de plano de país, não gostam de desenvolvimento. Porque o cara acorda de manhã e fala assim, a meta de vocês é o bônus, porque eu tenho que crescer 20% no lucro. Entendeu? E aí ele fala, agora se matem de trabalhar para gerar isso. Porque o seu trabalho, trabalhando 16 horas por dia lá, é uma forma de reduzir a resistência e o esforço institucional. O banco não vai precisar de um cara faz o trabalho de 10, entendeu? Ou corre como 10. Depois, cara, que você não conseguiu mais correr como 10, que você exauriu a tua vida, né? Com 30 anos você não conseguiu, o cara te manda embora e arruma outro. Entende? E quem conseguir ficar na alta performance por mais tempo, fica mais tempo mesmo, vira sócio. É assim que funciona. Então, assim, agora, quando eles vão para a relação política, eu não acredito, eu vou nomear que o Bradesco tem um plano de Brasil, se preocupa com o Brasil, que o Itaú se nomeia com o Brasil, que o Icatu, o Almeida Braga, ninguém se preocupa com o Brasil, isso não existe, é uma mentira. O cara chega junto da política porque ele quer que a política estruture um ambiente de governança institucional que lhe favoreça. Tão simples quanto isso. Cara, vende a Petrobras, vende isso, bota esse cara aqui, bota o Armínio Fraga no Ministério da Fazenda. Então ele quer um ambiente institucional. Por outro lado, a nossa política é uma política que tem um problema gravíssimo, que é uma política sem ideia, porque não tem projeto de país. Então, todos os deputados, todos que nós conhecemos, eles sentam com a gente e pegam um caderninho e falam assim, mas cara, me dá ideias aí. Eu tenho que te dar ideia, então ele ouve você como se fosse um garçom, né? Aí fala, nossa, a ideia é ótima, então vou trazer aqui o Vale Gás. Ah, não, realmente, os procuradores estão precisando de aumento de salário, a minha luta vai ser por vocês. Porque ele não tem pauta. Então ele precisa que alguém dê pauta para ele, porque essa pauta na cabeça dele vai gerar voto, e ele vem com essas ideias. Então ele senta com a Faria Lima também e pede ajuda, entendeu? Pede ajuda de ideias. Então é uma relação extremamente complexa de um sistema, cara, que só com ruptura mesmo, entendeu? E o povo começa a entender que político tem que ter ideia e projeto de país. Se não tiver projeto de país, não é para votar no cara. Ah, tem um pauta, minha luta, porra, é pelos lutadores, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu posso falar. Porra, minha luta é pelos faixa preta de jiu-jitsu de São Paulo. Cara, não vota em mim, mano. Pô, porque não pode ser. Porque se a tua luta é essa, você vai fazer apenas tirar pedidos para pegar o Estado para favorecer aquela galera ali.
com o dinheiro de alguém que perdeu a eleição. É só isso. Então, o cara que perdeu, os faixa preta de taekwondo que perderam a eleição, né, vão financiar os benefícios que foram dados ao faixa preta de jiu-jitsu. É isso, cara, só isso. É uma questão de mentalidade, né? Extremamente promíscua, entendeu? Então eu vejo essa relação desses caras dessa maneira. E aí tem gente séria mesmo, que são os industriais, do setor produtivo, que tem vontade de empreender, os grandes empreendedores, que tem um sonho de construir alguma coisa, de gerar valor, mas esses caras nadam contra a corrente, porque a Faria Lima fala, cara, eu te empresto, né? Eu quero ajudar o seu sonho. Mas lembre-se que o princípio dela é o mesmo, né? Quando se fosse um minotauro lá. Porra, eu quero um sacrifício, eu quero o máximo de dinheiro com o menor risco possível. Entendeu? Então é assim que os caras trabalham. Então essa equação ela funciona dessa maneira. Agora, o que aconteceu? Isso elevado à enésima potência, que virou o neoliberalismo, a globalização desse sistema do rentismo, cara, se tornou hoje insustentável. Sustentou, é o exemplo. Hoje a gente tem uma dívida de 300 trilhões de dólares e o PIB do mundo é 100. Quase 4 vezes o valor da... Então, assim, já quebrou. Tudo que se produz no mundo, já quebrou tudo, mas o problema não é quanto a gente deve, é para quem a gente deve. Quem emprestou 4 vezes o mundo? É impossível. Então é óbvio que você tem uma contabilidade fraudulenta nessa história, né? Que é uma matemática fraudulenta, exponencialmente fraudulenta, de desapropriação. Aí, quando o Trump olha esse segmento liberal da globalização, fala, essa parada não vai funcionar, porque isso não vai desenvolver. Eu tenho que acabar com isso e voltar para o setor produtivo. Sim. Então ele começa a arrebentar esses caras mesmo. E eu digo isso, cara, sem nenhuma preocupação em errar. Parte da guerra do narcotráfico do Trump é para acabar também, segurar a liquidez do dinheiro que flui para os grandes bancos do setor financeiro, como é a história da HSBC, como é a história do Deutsche Bank, como é a história dos grandes bancos, cara, que sempre andaram ali muito numa zona cinzenta, com tráfico de drogas, com tráfico de armas, entendeu? Com dinheiro ilícito. A lavagem de dinheiro significa o dinheiro sair de uma atividade suja e parecer limpo dentro do sistema bancário. Mas aí então eles é dentro do sistema bancário. Sempre do sistema Mas bancário. aí eles têm sigilo bancário, né? Sim. Eles não têm que se preocupar. Quem não tem sigilo bancário é o Bolsonaro, é a gente. Os caras vão ter sigilo. Cara, o Brasil, às vezes... Alguém não foi uma porta? Não sei. Foi uma porta, mas pareceu Pode ter sido. Pareceu pra explicar pra audiência. A porta fez um barulho semelhante ao de um peido e a quinta série não se aguentou. Não aguenta. É isso que aconteceu. Mas é isso. Eu acho que o rapaz saiu aqui dando uma... Eu não sei se foi porta, acho não. que ele deu uma acelerada ali. Mas o Brasil é tão doido que o cara fala que você transferir dinheiro pra sua mulher é indício que você queria esconder. Porra, cara, metade do que eu ganho. Pô, olha só. É isso. A história dos homens se é o contar contrário. Com ex também, né? Pensão e tudo. Mandar dinheiro pra um amigo, o cara esconde dinheiro da mulher, ele não esconde dinheiro com a mulher. Coisa pior que isso. Lembra o BPC? O BPC, o cara lá que é fudido, inválido, que não consegue trabalhar nada, se ele receber um dinheiro de um familiar, ele tem que explicar por que aquele dinheiro tá na conta dele, né? Então, assim, na época do Pix. Que vai cortar o BPC se ele receber dinheiro do familiar. Isso fazia parte aí do pacotão do Haddad. Não, e o mais legal, porque quando saiu a notícia, né, virou todo mundo, Globo, tal, estão falando dessa coisa da movimentação do Bolsonaro. E agora, recentemente já saiu em 2 ou 3 jornais, a PF não vê crime. Cara, por que vazou? Então, já não tinha que ter vazado, mas mesmo que... vazou, mas tinha um crime, a gente fala, quer dizer, não estou justificando, mas ainda seria alguma justificativa, mesmo que bizarra. Nem isso. A própria PF falou, a gente não vê indício de crime. Pô, legal, o cara tá bem de vida lá, movimentando uma grana, mas não é crime. Quase 80% é Pix, né, de Pix doação. de doador, cara. O cara tá recebendo. 3/3. A parada é tão absurda, que o cara vê assim, qual é a tese dos caras, né? A tese do cara é assim, olha, os 3 se uniram para montar um plano, um jeito de acabar com o processo do Bolsonaro e, em conluio, montar esse plano para ir para os Estados Unidos. Aí você pega a gravação, aí o Malafaia, não faz essa merda, não é para fazer, aí o outro vai, eu vou fazer. Quer dizer, o que você mostrou
É que a única coisa que não teve ali foi um conluio pros três fazer alguma coisa conjunto. Não tem nem conluio básico, assim, né? De se entender num básico. Se tem algo Aí que você não fala tem assim, ali, é não, articulação, né? É isso, não. E o cara fala assim, mas o Bolsonaro é o líder. A Bolsonaro é o líder. Aí você pega o áudio do Bolsonaro, cara, assim, o Brasil é uma peça do teatro do absurdo. Não, mas assim, aí pega o áudio do Bolsonaro, coitado do Bolsonaro dizendo assim, Malafaia, eu não vou gravar o vídeo, eu tô com crise de soluço. Quer dizer, você vê, e o cara soluçando no negócio, você fala, cara, mas essa é a organização criminosa que bolou um plano internacional de usar os Estados Unidos para influenciar lá o Supremo. Cara, isso é brincadeira. O Supremo brasileiro virou, sei lá, um circo, né, velho? Não, e essa vazada aí foi providencial. Acho que... Então, foi o que eu falei. Também acho. Foi melhor, porque abriu até o que não deve... Os caras, sei lá, por uma questão ética, talvez, não vou falar que o Gilmar estava negociando ali, e depois ele falou, agora, Gilmar, não podia falar porque vocês estavam lá, mas agora eu vou falar. É isso, você foi atrás do cara. Tá aí todo... O Paulo Figueiredo falou, vocês estão aí tava todo tigrão em frente às câmeras, mas lá atrás estava, por favor, me ajuda aí. Então, cara... Quem que estava assim? O Gilmar. Segundo o Paulo Figueiredo. Não, mas é que a gente não pode falar do Gilmar. Não pode, porque a gente tem rabo preso com o Gilmar. Nossa, segundo alguns. Caramba, mano. Senão O Arthur tá roendo unha ali, ó, todo fudido ali, ó, quando você tá falando do Gilmar. Coitado. Se a gente ainda tivesse humor no Brasil, teria feito umas sketches dessa, né? Pegamos o áudio da organização criminosa. É o cara falando assim, eu pedi pra você não comer 4 pedaços de pizza, você comeu 4 pedaços de pizza, sua tia ficou sem um pedaço de pizza, o outro cara reclamando, não sei o que, eu pedi pra você entrar sem sapato, os caras discutindo umas coisas absolutamente aí sai triviais, Aí sai na manchete, crime, entrou sem sapato em casa. Pega os áudios da organização criminosa, não tem nada. Olha o conservador pela família mandando o pai tomar no cu. Aí as raparigas moralistas apareceram de tudo que é lado. Que é o cara isso, que fala que pode ter trisal, que pode soltar a rosca com cavalo nego que faz incesto também fala, nossa, como ele fala com o pai. Tomar no... Exatamente, faz incesto e fala que o pai é um potencial estuprador. Aí fala assim, olha onde fala com o pai. Ai, meu Deus, que horror, né? Aqueles caras do MBL, todo... Nossa, meu Deus, olha que horror como ele fala com o pai. Se o cara tá criminalizando pessoa normal, perseguindo gente comum. Não, e MBL, lixo, né? Eu não vou... Precisa falar o áudio que vazou do MBL? Não, exatamente. Não vou nem entrar nisso, né? Os caras se levantando com... Cara, o Brasil realmente é o teatro do absurdo total. E, cara, que nem aquela... Eu até mandei, vou fazer um vertical sobre isso, a moça falando com Malafaia, assim, goste ou não do Malafaia, o cara tá mandando ver. O cara, aí ele chega assim, não, mas Malafaia, você não acha que eles tiraram o seu passaporte porque corria o risco, de repente, de você... Cara, eu não fui nem indiciado. Corria o risco de você ir para os Estados Unidos. E trilhar o mesmo caminho do Eduardo. A minha cabeça vai e eu não falo. Você não... Fugir do Brasil, que nem aconteceu com o Eduardo. Cara, como assim? Não tô sendo investigado. Quer dizer, tô sendo investigado, mas não fui indiciado, não fui acusado, não fui nada. Quer dizer, eu acho... Na justiça até agora, não, até... Mesmo nessa justiça bizarra, ele não deve nada. E você me tira o passaporte, bicho, sem nada. Queria viajar com a família. Não, que seja, meu. O cara, até ele ser condenado, o cara é uma... Aí que no Brasil não é assim, você é culpado até que prove o contrário. Esse é o problema. Né, Paula Schmidt? Não, sobretudo cara, o homem cristão, né? O Jorge Cajuru. Ele é culpado, assim, de várias coisas. Ainda mais se é homem cristão. Claro, já nasceu culpado. O cara fica, meia culpa, minha máxima culpa e reclama aqui. Perdoa meus pecados, Senhor. Aí fala, tem pecado, deve ser culpado. Então tem, né, o cara. O que esse cara faz, né, pra pedir perdão toda hora? Deve ser um desgraçado. O problema é o seguinte, as pessoas não querem a justiça porque elas são boas, né? Elas querem a justiça porque elas são cínicas, porque ela quer a justiça para os outros, mas não para elas. Então ela quer o critério dela de justiça para os outros, entendeu? É isso aí. Existem 2 tipos de cinismo que estão nesse mesmo arco aí que a gente falou religioso, né? Um é o cara que quer ser justo e bom, não porque ele é verdadeiramente bom, mas porque ele é cínico. Porque se ele se considerar bom,
então as coisas que ele faz são boas. Então, na verdade, ele é um cínico, entendeu? A pergunta é qual é o nível de cinismo dele. E tem um outro lado, que também é aquele cinismo do não julgar. Não porque você não quer que o outro não seja julgado, o que você não quer é que a bola sobe para você também. Então, o não julgar do outro significa que você não quer nenhum critério de justiça, porque você sabe que faz merda. Isso aqui é um HC, né? Uma carta branca fazer merda à vontade. Então, são os dois níveis de cinismo que você só tem que medir as intensidades, de acordo com cada momento da vida. Então, quando eu vejo muito isso, o cara fala sobre a religião e ele esquece que justiça sem misericórdia não é o cristianismo. É exatamente o que os fariseus faziam, né? Uma justiça à lei, mas sem tipo de misericórdia, sem a compreensão, né? Então, Deus inclusive tem uma passagem, agora eu não me lembro se é Salmos ou Provérbios, não é? Mas é quando a justiça beija a misericórdia, né? Então é quando a justiça beija a misericórdia, nós temos esse encontro do cristianismo, entendeu? Porque Deus é justo, mas misericordioso. Então, eu vejo um excesso de busca por uma virtude, um excesso de justiça, que na verdade não tem nada a ver com justiça, mas é o mesmo modelo de perseguição que está acontecendo agora, entendeu? No Brasil. Entendeu? E isso você pode ter vários, por exemplo, vazamento seletivo. Pô, não começou hoje. Não começou hoje com o vazamento seletivo do Bolsonaro. Começou em 2014. Começou na Lava Jato, com o Deltan. Né? Vazamentos seletivos. A mídia como assumindo um papel de procurador, né? Ou de juiz. Então a mídia não se portando mais com o que acontece dentro do processo legal, o que importa é a versão dos fatos, mesmo que precisam se encaixar de uma maneira que leve obrigatoriamente a culpa, mesmo que aquilo não tenha conexão com a realidade. Então, são jornalistas, juízes. Você tem, foi o que aconteceu hoje, né? Jornalistas, já juízes, julgando o Bolsonaro por 2, 3 áudios, já fazendo análises por 2, 3 áudios julgados, como se aquilo fosse a totalidade das conversas, a totalidade dos fatos, né? Desprezando a necessidade de um processo legal. Então, eu não preciso, eu só divulgo, crio a narrativa, fixo a tese pela mídia, e aí o julgamento é feito pela opinião pública. Então esse é o fim do devido processo legal. O cara não pode olhar para isso e acusar esse método hoje e bater palma porque nós vimos no passado com o Dallagnol, entendeu? Não dá para dizer que são coisas equivalentes, que não são coisas equivalentes, porque elas são diretamente ligadas. Então a falta um pouco dessa nossa maturidade de assumir isso. O problema é que esse cinismo que está em voga hoje, inclusive na direita, é um cinismo que é o seguinte: presunção de culpa para uns, presunção de inocência para outros, entendeu? Então, presunção de culpa para quem eu não gosto, presunção de inocência para mim e para os meus amigos. Entendeu? É isso aí. Eu acho divertidíssimo, por exemplo, até a Paula, né, mandou esse Twitter para mim, ela botou assim, a gente passa meses aqui reclamando e dizendo que não confia no judiciário. Né? Que o judiciário é vendido, que o judiciário tem que ser reformado. Aí a primeira coisa que acontece é quando você tem uma divergência ou uma briga, a pessoa vem e fala assim: eu vou te processar. Falei, então você confia no judiciário, né? Você confia no judiciário. Mas não é vou te processar. E o cara pega o resultado do processo como prova de que ele tem a razão. Como critério epistêmico. Então, assim, não, é pior. Prova de inocência. O resultado do processo é inocência. Ainda diz que você tem rabo preso com o Gilmar Mendes, mas vai te processar. Isso. Não vai adiantar muito, né? Se eu sou o cara que coordeno, tenho toda a força, sou o He-Man, eu tenho a força na STF, porque você vai me processar por quê? Você sabe que eu não tenho, entendeu? Então, essas pequenas coisas, elas vão se revelando, entendeu? Elas vão se revelando. O Paul Freud falava isso, né? A verdade sai pelos poros. Então, sai por esses paradoxos, por essas contradições, entendeu? Que é o que eu falo, quando a pessoa fala assim: Arthur, você vai processar alguém? Eu falo: cara, eu não vou processar, eu não confio no judiciário brasileiro. Eu não confio no judiciário brasileiro. Aí você fala: você foi inocentado pelo judiciário brasileiro. Eu falei: eu sei, cara, mas eu também não queria depender deles. Mas eu não nada, fui... entendeu? Mas, Arthur, agora, só mudando pra gente ir para os finalmente aqui, eu queria saber, na sua visão, você que circulou lá no meio, você acha que, eu nem vou dizer que a ficha caiu,
Porque não é uma questão da ficha cair, os caras se renderam à realidade, né? Porque não é assim, a ficha caiu é quando você tá ali, nossa, não tinha percebido isso. Eu vou fazer isso aqui por minha vontade, porque eu não tinha percebido, eu vou fazer o correto, ou vou fazer o que eu queria. Mas não, os caras... na verdade não tem escolha muito. Você acha que eles perceberam já que não tem escolha? Pelo jeito, já, até a questão do cartão Elo já saiu na mídia que parece que nem o cartão Elo vai rolar e tal. Como é que você acha que os caras já mudou essa postura? A gente tem como ter um resultado disso já logo? Ou vai ficar essa... Não, eu acho o seguinte, Trelli, os caras primeiro, nessa fase que você fala do luto no início, ela tem uma fase midiática também. Quer dizer, o que eu quero dizer? Primeiro, eu acho que o Supremo e parte da política brasileira achou que nunca levou o Trump a sério. Assim, cara, ele vai falar, mas não vai fazer. E se ele falar e quiser fazer, não vai ser posto em prática, entendeu? Porque... as coisas não funcionam. Só que lá as coisas funcionam. Se o presidente da República, mesmo que o burocrata não goste dele, mandou fazer, o cara faz. Mesmo que ele seja democrata. Entendeu? Não é aqui que você tem um petista sentado, aí o presidente fala, cara, ganhei a eleição, eu quero fazer isso. Não faço. Dane-se. Não funciona assim. Entendeu? E como, por exemplo, quando o Trump reformulou a educação e os caras entraram com um processo na Suprema Corte, os democratas, a Suprema Corte disse, cara, esse papel não é meu. Se ele ganhou a eleição, ele pode fazer isso mesmo. Se ele quiser acabar com a educação, isso está no mandato dele. Aqui no Brasil, o Barroso ia dizer, não, precisamos nos preocupar com as criancinhas, inventar uma história e se meter. Então, o cara lá, ele entende e respeita o limite do poder dele. Agora, qual é o ponto? Primeiro, eu acho que isso não ia acontecer. Quando eles começaram a ver que o Trump, cara, cresceu, eu acho que o Trump cresceu, não foi no Brasil, ele cresceu com os acordos. Porque ele fala assim, ninguém respeita o Trump internacionalmente. De repente, cara, tava todo mundo fazendo acordo com o cara, e a última foto foi todo mundo sentadinho, né, na Casa Branca. Porra, ele parecia o chefe de uma empresa, com perna aberta, aquele jeitão dele, e todo mundo sentadinho. E todo mundo quietinho ali, sentadinho, né, quase que pedindo bênção. Eu acho que aquela foto mostra pro Supremo que o cara manda no mundo. Gosta ou não. E quando começou a acontecer, e eu acho que teve um momento que outra virada de chave foi quando, pelo menos o que eu vi saiu no jornal, porque não vou dizer que eu tinha informação confidencial, mas saiu no jornal, o Gilmar Mendes sentou com o BTG, com o André Esteves. E nessa reunião, provavelmente o cara deve ter dito, vou fazer uma lei aqui, vamos fazer isso. O cara falou assim, ministro, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Não vai rolar. Não, conversei com fulano de tal na Inglaterra, conversei com fulano aqui, peguei os melhores escritórios, contratamos, tem 50 parecidos. Eu falei, irmão, não é assim. Não vai funcionar, você vai se ferrar. Aí o cara acordou, ele falou, não tem jeito. E aí qual é o problema? Que é esse início desse racha. Porque o cara deve ter dito, o Itaú, o Bradesco, falou, cara, se você chegar e mandar a lei e quiser me punir, porra, aí, cara, eu não vou deixar de cumprir os Estados Unidos, você vai quebrar o Brasil, porque os caras vão tirar a gente da conta de dólar, não vai ter mais câmbio, não vai ter importação de comida, não vai ter mais importação de alimentos, não vai ter importação de remédio. Aí o cara começa a acordar, porque tudo isso depende do dólar. Você não vai comprar remédio da China, da Europa, cara, pagando em yuan. Não vai acontecer, não vai passar pela rede SWIFT. Entendeu? Aí eles começaram a tentar se mexer, foram na rede SWIFT lá, conversar com o cara não disse aquilo que está lá, com toda certeza, eu tenho 100% de certeza disso, que o senhor na manchete deve ter dito, bichão, se os Estados Unidos mandar fazer, eu vou fazer. Porque ele é uma rede privada, uma rede de bancos, né? A SWIFT é uma rede privada. Então, o cara falou assim, não tem solução. Aí os caras começaram a acordar, entendeu? Tanto que o Barroso está preocupado, o Gilmar está preocupado. Agora, eu não tenho dúvida, eles não estão usando a diplomacia para tentar fazer um acordo ou chegar lá. Eu acho que eles fizeram assim, pegaram os advogados que circulam no Brasil, no STF, tá? Que tem acesso internacional. Eu vou chutar, vou dar um exemplo, não sei se é o caso, mas o Piero Neto. O cara deve ter falado com o Piero Neto, puta, você tem acesso aos gringos lá, me ajuda. Manda uma mensagem para os caras e eles estão tentando construir um acesso paralelo para tentar construir alguma solução. Imagino eu. Mas o que eu vejo hoje é que, cara, eles estão vendo que é inevitável. Só que o que me assusta é que eles não vão dar o braço a torcer, entendeu? Eu acho que eles vão levar isso para o nível máximo de estresse, o nível máximo de conflito. Sim. Cara, eles estão pensando assim, o problema, o STF chegou a um ponto que ele fala assim, se tiver que quebrar o Brasil,
não é um problema. O problema é quem vai levar a culpa por quebrar o Brasil. Isso. Aí se ele fala, se a culpa for para mim, aí eu vou resolver. Mas se eu puder empurrar a culpa pro Bolsonaro e pro Eduardo e botar o povo contra eles, deixa quebrar. Que é o que eles estão tentando fazer, né? Exato. É óbvio, a discussão hoje, olha só. Mídia. Sim. Toda essa discussão que teve aí, toda essa discussão, não teve discussão, eu digo, desses vazamentos, não teve nada de importante. Teve duas coisas importantes. A questão do Gilmar, né, a negociação com o Gilmar, que tentou aparecer ali, que me parece que alguém tentou expor ele mesmo. E o segundo é a narrativa que se tentou criar de que o Eduardo só queria salvar o pai, não quer salvar as pessoas. Por quê? Da anistia geral, né? Tentaram mudar e exatamente o que ele queria é o contrário. Ele falou, cara, eu quero salvar o Brasil, a democracia e as pessoas. Né? Mas por quê? Porque eles querem começar a botar a ideia de que ele falou, cara, ele tá brigando, porque colou, na verdade, no sentido político, né? Entrou no coração das pessoas a história, o sofrimento de quem foi injustamente condenado. Sim. Então, isso, as pessoas estão olhando isso, estão vendo que o tempo da Débora de 14 anos é alto, cara, que uma senhora cadeirante na prisão é um absurdo, que um cara morreu na prisão, cara, porra, porque o juiz não quis dar um atendimento médico. Cara, um pai de família que morreu, cara, a família ficou sem uma prisão preventiva e o cara não foi nem julgado. Então, nós vivemos hoje uma percepção do povo de que a parada é injusta, entendeu? E aí o que a mídia está tentando dizer? Cara, a parada pode até ser injusta, mas esses caras não querem trazer a solução não, eles só querem levar o pai de um crime, tá? E estão usando vocês. Isso é que tentaram começar a colar na cabeça das pessoas, entendeu? Mas isso mostra o quê? É um desespero. Desespero, porque eu não vejo hoje o Supremo, nem o Ciro Nogueira, nem o Legislativo, nem o Hugo Mota, aliás, nem o Tarcísio, entendeu? Nem o Novo, ninguém ali está preocupado se vai quebrar o Brasil ou não vai quebrar o Brasil. Está preocupado em quem vai jogar a culpa, entendeu? E todo mundo querendo parecer o bonzinho da história, entendeu? Sabe aquela parada que é o seguinte, cara, de repente a namorada dos amigos descobriu que a galera tava na zona, né? Aí tem aquele amigo traíra que tenta dizer assim, eu não tava, veja só, ele é meu amigo, eu devo muito a ele, mas nesse dia eu tava na missa, eu fui jogar bola de verdade. Então ele é o cara que finge que tá tentando apaziguar, mas no final quem tá saindo de bom moço é ele, entendeu? E o cara tá se ferrando, entendeu? É o clássico. Então assim, eu vejo que ninguém hoje, de fato, assim, cara, salvo algumas poucas pessoas, de fato estão preocupadas com o Brasil. Eles estão mais preocupados em quem vai botar a culpa quando o americano apertar o botão. Porque hoje, para mim, o que está claro é que o Alexandre perdeu, beira a psicopatia, cara, de dizer, porra, cara, peraí, vou fazer um acordo aqui, eu vou ser embaixador, vou falar do Trump, cara, liga aí, pega o telefone, cara, eu saio, posso ser embaixador em Paris? Pode. Então tá bom, faz um acordo, é a anistia que vocês querem? Tá, faz um acordo, e o cara resolve. Entendeu? Não. Ele fala, cara, se tiver que apertar o botão, não apertem. Entendeu? Se tiver que botar os 11 na Magnífica, bota. E estão se escondendo atrás da instituição. Agora, quando o Brasil o que isso vai levar? Cara, também não sei. Depende da estratégia dos Estados Unidos. O que eu sei é que eles têm uma estratégia. Com certeza eu sei que os Estados Unidos têm uma estratégia. Não estão fazendo isso sem pensar muito sobre o que estão fazendo. Claro. Eu não sei se a opinião pública compra ou não compra. Hoje eu não sei, porque a gente está meio que numa bolha, né? Para mim, a aparência é de que todo mundo entendeu isso aí. Mas eu não sei. Saiu umas pesquisas, mas também da Quest, ninguém confia muito. Não, mas eu não achei tão positiva a pesquisa da Quest. Positiva pro Lula, pro governo. Ah, é? Não, eu achei que foi... Não. Eu achei que tinha estado pior para eles. Então, a nossa percepção, porque a gente está na bolha, mas é mais a percepção da... Desculpa. Mais a percepção do que a imprensa tenta passar. Porque a imprensa falou, nossa, governo melhora a aprovação. Na verdade, o que acontece é o seguinte, aumentou 2%, e a margem de erro é 2%. Não só isso, quer dizer, não se mexeu muito, na verdade não teve muito. Tem nada, tá tudo dentro de margem. Mas pra mim ainda é surpreendente que metade do Brasil ainda acha que o Lula, enfim. Mas eu não confio, né? Não, mas tem um outro fator, eu não acho, eu não acredito em nada nessa pesquisa, nada, não acredito zero, nada. Eu também não sei. O que eu vejo é o seguinte,
a parte da elite brasileira e um pedaço da classe média, e até um pedaço talvez da classe baixa, que faz a coisa de forma mimética, né, copiando, a cabeça desses caras é o seguinte, cara, que a gente sempre falou. Veja, se a elite brasileira, financeira, e a grana, né, intelectual até mesmo, até o intelectual, cara, nunca se preocupou com o povo e sempre foi meio, cara, eu tô preocupada comigo e só preocupar em se desenvolver e boletar, por que você acha que ela vai estar preocupado com a liberdade da classe média? Sim. Cara, ou do Bolsonaro. Então, assim, a cabeça dos caras é o seguinte, cara, pra quê? Se você perguntar pra uma perua do Leblon ou pra uma perua da Faria Lima, o cara vai dizer assim, gente, pra que isso? Pra que isso? Deixa o Bolsonaro ser preso, entendeu? Deixa as pessoas na prisão ali, no céu aberto. Pouca gente, né? Sei lá, pouca gente. Tá resolvido, gente. Vamos pra Miami e acabou, entendeu? Então, qual o problema disso, gente? Para que isso? Vão quebrar o Brasil por causa disso? O Olavo tem razão quando ele disse que o problema é que o povo brasileiro é dinheirista. Ele só se preocupa com saúde e dinheiro. Porque ele não pode se preocupar com aquilo que ele não tem. Ele nunca teve liberdade. Estou preocupado com liberdade? Ele nem sabe qual é o conceito de liberdade. Mas ele tem uma coisa que assim, ele é facilmente impressionável. E assim, a questão da Magnitsky dá um peso no negócio, que aí fica difícil para quem está tentando esconder. Pô, cara, os Estados Unidos não saem sancionando qualquer pessoa. Não é uma coisa que é, por exemplo, os Estados Unidos está acostumado a fazer isso politicamente. Ah, não, pô, não gosto do fulano de tal, vou lá para cima. Não tem. Isso só tem acontecido com pessoas que, cara, que passaram muito do limite. Então isso é um negócio que... Ainda mais o Brasil, que o próprio brasileiro sente, não é tão importante assim. Então o brasileiro é muito impressionável. Graças a Deus, junto com isso, você tem uma imprensa que assim, é canastrona, entendeu? Ninguém fala assim, olha a Andréa Sadi, cara, eu tenho dó dessa moça, eu olho pra ela e falo, cara, ela deve tomar assim, uma quantidade de tarja preta pra poder manter aquela cara dela, assim, então, que é uma alegria, e o ponto estonteante. Não tem alegria, não adianta, cara. Você vê a Renata Vasconcelos, que são dois criminosos, desculpa, cara, é gente criminosa o que estão fazendo com o Brasil, mentindo na cara dura, eles estão mentindo. Só que eles estão lá com aquela carinha de, não sei o que, cara, não convence mais ninguém, esse é o ponto. Não convence, cara, sinceramente. Eu vejo na rua um monte de... Cara, as pessoas estão impressionadas. Meu, olha isso, você conversa com o Uber. E tem a coisa dos dois Brasis, né? Porque tem uma parte muito grande do brasileiro, porque a gente fala sempre essa coisa meio genérica, que tá preocupado com a liberdade. Pô, basta ver como foram as manifestações, cara. Foi enorme o bagulho. Não é assim que a galera tá, que se dane. Tem uma parte do Brasil que tá realmente preocupada. E é gente comum, não é? É a tiazinha mesmo ali, o cara... Então, assim, existe uma parcela muito grande. Porque você sair pra rua não é uma coisa que o cara tá um pouquinho engajado, eu até gosto da ideia. O cara tem que estar muito assim, cara, eu preciso mostrar que eu acredito nisso. Então tem esse lado... esperançoso. Existe uma coisa que o que está acontecendo aqui, no fundo, está todo mundo colhendo as consequências da mentalidade dinheirista. Né? Então, olha, por só olhar para o dinheiro, chega uma hora que até o dinheiro se revolta contra você. Então é uma coisa meio orobórica, a cobra mordendo o próprio rabo, sabe? Então o cara fica tratando uma coisa imanente como se fosse um fim em si mesmo e destrói tudo. E agora, para finalizar, eu acho que o Supremo ele tem uma coisa que ele poderia fazer para se salvar. Tem uma ADPF que, se o Supremo fizesse, ia resolver o problema. Vocês sabem qual é a ADPF? Ia resolver o problema. Estou esperando uma piada. Péssimo, óbvio. Eles têm que chegar ali, olhar em volta e falar assim, deu pau, família. E desistir dessa merda, porque daí resolve o problema. Deixa eu ser uma piada, né? Não. A DPF. Deu pau, família. Deu pau, família. Não, é ruim. É boa, velho. É boa. Olha como o Arthur tá rindo ali. O Arthur tá... Nossa, nem o Arthur, que é o rei da piada. Põe o Arthur rindo aí. Aqui, Alguém mandou você falar isso. Você não chegou e pensou e falou assim, vamos fazer essa ideia e ela é maneira. E ela vai ser legal. Veio de fora. Não, cara, eu fiz isso pra encerrar o programa, pra ninguém querer mais falar. Você que nem a Fernanda Torres. Fernanda Torres falando do Lula e a Greta defendendo a Amazônia. É só esse não. Alguém mandou. Aí tem que fingir. Acho que essa é a questão do jovem mesmo. O jovem ele tem uma audácia, né, inerente. Assim, eu acho até bonito, ele arrisca, legal, né? É a hora de arriscar. No caso, é a hora de arriscar. Quando ele ficar mais velho, ele vai entender aí que esse tipo de coisa. Vergonhoso, a gente não faz mais isso. Antigamente a gente fazia. Vocês arriscavam mais. Fala qual vídeo as pessoas precisam assistir.
Você tá mandando. você. É um negócio. Claro. Vai. Então você... Pera aí, antes. Uma Ave Maria pra esse menino que fez aniversário ontem. Isso, Aí na verdade, semana. anteontem. que é Não, domingo, sai o ontem pra programa. gente aqui, gravamos na sexta, no domingo aí pra vocês, né? Eu quero deixar um abraço pra um casal que eu encontrei no shopping Ibirapuera ontem. e um abraço que eu esqueci de perguntar o nome e já caiu tudo aqui, foda-se. Porque eles são audiência. São audiência do Quinto, falaram bem da gente, gostam da gente, é isso aí. Então não é gente Então muito não é confiável, normal. né? Mas tudo bem. Gostar de vocês realmente é um negócio muito assustador. Então fala, que vídeo Então o pessoal pode ver agora? Se você gostou desse assunto e você quer tentar explicar para aquele teu tio que tá achando que a Magnitsky não é tão magna assim, você procura aí esse distopia que tá aí na tela que mostra os efeitos possíveis do que pode acontecer caso o chicote estrale o pau cante. É isso aí. Muito bem, né? Muito obrigado. Tudo beleza. Até a próxima. Arthur. É isso. É isso aí, aí. galera. Valeu. Beijo. Um abraço para Elizabeth. Toma um vinho italiano bom aí Betezinho. pra mim.